Olá, o Café com TV está começando e traz as principais notícias do setor agrícola para você. Veja os destaques da edição de hoje. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulga informe estatístico de café no mês de janeiro de 2015. IBGE também divulga queda na próxima safra de café. A colheita não deve ultrapassar 44 milhões de sacas. Seca atinge plantação de abacate. A quebra chegou em até 70%. A situação que a gente vê aqui na lavoura é esta. Um pé como este de abacate, da variedade Fortuna, deveria produzir cerca de 8 caixas de 25 quilos. Mas olha, nós contamos aqui no pé, existem aproximadamente 30 abacates, o que não deve chegar a uma caixa. Veja também a palavra do especialista Lúcio Caldeira, as informações de mercado e furto de gado na zona rural do sul de Minas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou um informe do café de janeiro de 2015. Confira. Os indicadores de desempenho do mês de janeiro mostram o primeiro levantamento da safra 2015 da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, com previsão de 45,3 milhões de sacas e produtividade de 23,4 sacas por hectare. O café permanece como o quinto produto mais exportado do agronegócio brasileiro, atrás do complexo soja, carnes, complexo sucro-alcooleiro e produtos florestais. Os principais países importadores do café brasileiro são Alemanha, Estados Unidos, Itália, Bélgica e Japão. O IBGE também divulgou nesta semana uma previsão para a safra 2015. Os números ficaram abaixo da CONAB. Veja. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil deverá colher 2,6 milhões de toneladas de café, o equivalente a 43,9 milhões de sacas de 60 quilos, uma redução de 2,7% em relação a 2014. Para o IBGE, esse vai ser o terceiro ano consecutivo de safra baixa. A estiagem é apontada como uma das principais causas na redução. A produção do café arábica deve alcançar 1.900.000 toneladas em 2015, ou seja, 32,2 milhões de sacas, alta de 0,8% em relação a 2014. Já a produção do café robusta deve alcançar 702.000 toneladas, ou 11,7 milhões de sacas, redução de 11,3% em relação a 2014. Os países produtores de café exportaram mais em 2014. O número é recorde. Acompanhe. De acordo com a Organização Internacional do Café, as exportações globais de café atingiram um recorde em 2014. Foram exportadas 111,7 milhões de sacas de 60 quilos. Segundo a organização, impulsionadas principalmente pelos embarques do maior produtor, o Brasil. A OIC revisou para cima sua estimativa de produção mundial de café para comercialização de 2014 e 2015. Para ela devem ser colhidas 141,6 milhões de sacas. A nossa equipe esteve em uma propriedade em Carmo da Cachoeira. Lá a produção de abacate teve uma queda de 70% por causa da seca. Com isso, o preço do produto no mercado subiu, mas não supriu os prejuízos do produtor. Ao todo, são 300 hectares plantados. Diversas variedades compõem a plantação, que é a maior de Minas Gerais. Mas este ano, o problema é esse. Alguns pés estão com poucos frutos, em outros não há nenhum abacate. Eduardo, hoje, como é que está a situação aqui da lavoura de abacate? Hoje está você olhando, você vê que está uma planta normal, né? Devido às chuvas que teve nesse período de janeiro e fevereiro, continua a planta vegetando, mas porém ela passou por um período de estiagem que não teve produtividade. Na época da florada, não teve umidade no ar, não teve umidade no solo, e com isso acarretou o aborto das flores, quebrando a produção. Todos os abacates da plantação são vendidos para São Paulo. O produtor conta que geralmente nesta época de colheita chega a transportar 6 caminhões carregados para o CEAGESP. Mas com a crise deste ano, apenas 2 carregamentos são feitos por dia. Isso acabou influenciando tudo, né? Hoje, o que mudou na rotina dessa colheita que não tiveram nas outras colheitas, no tempo comum? A gente tinha um volume maior de frutas, né? A gente tinha mais funcionários, tinha mais
tinha agilidade, né, na colheita. Hoje a colheita nossa é um pouco mais demorada, pela quantidade de fruta que nós temos. A situação que a gente vê aqui na lavoura é esta. Um pé como este de abacate, da variedade Fortuna, deveria produzir cerca de 8 caixas de 25 quilos. Mas olha, nós contamos aqui no pé, existem aproximadamente 30 abacates, o que não deve chegar a uma caixa. Sem frutos disponíveis, o preço do abacate subiu. Segundo o produtor, no ano passado a caixa era vendida a R$ 18, mas este ano cada uma está custando cerca de R$ 35. Hoje o preço praticamente dobrou o valor do produto, porque não tem produto no mercado. A quebra total chega a 70%. Eduardo, nesse caso aqui, como é que você vê a situação desse pé? Foi colhido meia caixa, é isso? Isso mesmo. A produtividade foi baixa, né? Encontrando que tem variedade, tem o tamanho graúdo e o miúdo, devido à seca, né? Um pé desse daria quantas caixas? 4 caixas. E o resultado? Meia. Prejuízo. Grande. Situação diferente relatada pelo produtor nos últimos anos. Segundo ele, 2013 e 2014 foram bons. Foi uma produtividade média. Teve uma quebra de 30% também o ano passado. Mas igual esse ano você não esperava? Não. Essa quebra de 70% a 75% a gente não esperava. Sem chuva, sem frutos e com gastos elevados na produção, o que restou para Eduardo foi o prejuízo. Não tenho nem como te calcular isso. Te falar hoje, eu não sei como te calcular isso. É muito grande. Daqui para frente, como é que vai ser? Como é que você espera? Espera a chuva, claro, mas em relação a tratos, como é que cuida-se de um pé de abacate? Tem muitos tratos, o investimento é grande nesses tratos culturais, como é que é? O investimento é alto, não é barato, porque a gente usa produtos de qualidade, produtos que tenha receita para ele. Então, a adubação, a gente continua fazendo tudo normal, porque senão a gente perde na próxima colheita. Mesmo com essa situação, o produtor espera que chova e que no próximo ano a colheita possa ser bem diferente. Melhoras, com certeza. No próximo bloco, Fundação Procafé de Varginha divulga aviso fitossanitário e alerta produtores para pragas e doenças no cafeeiro. E tem ainda a palavra do especialista Lúcio Caldeira. Não saia daí que a gente volta em instantes, já já. O Cicobi Credivar financia a cafeicultura, custeio, colheita, estocagem e a economia da região colhe bons frutos. Cicobi Credivar, sucesso no campo, também na cidade. Quem cala, consente, não aceite nada errado com criança e adolescente. Nessa folia, não vale nada, que entristeça ou machuque a meninada. Eu ouço, eu vejo, fico atento, denuncio. E as crianças eu protejo, fico atento, denuncio. E as crianças eu protejo. No carnaval, proteja nossos meninos e meninas da violência. Não desvie o olhar, procure o Conselho Tutelar ou Disque 100, Governo Federal. O Alterosa em Alerta, primeira edição, serve as melhores notícias da região na hora do almoço. Fique ligado aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Nesse tempo precioso do seu dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece no sul e sudoeste de Minas. Alterosa em Alerta, primeira edição, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. O Café com TV está de volta. A Fundação Procafé de Varginha divulgou o aviso fitossanitário e alerta os produtores para pragas e doenças no cafeeiro. Bom, nesse mês de janeiro de 2015, o que a gente observou é que as precipitações ficaram novamente abaixo da média histórica. O normal para a região era 270 milímetros, choveu apenas 126 milímetros. A gente já veio de um 2014 praticamente com o ano todo em déficit. Isso acabou prejudicando novamente agora em janeiro de 2015. As precipitações ficaram abaixo e as temperaturas acima da média. O normal para a região era em torno de 22 graus, a gente teve temperaturas médias de 24 graus, 2 graus acima da média. Esses fatores, tanto de chuva, precipitação e temperatura elevado, acabaram prejudicando o desenvolvimento na granação dos frutos. Para o produtor que tem irrigação,
ele deve fazer uma suplementação em fevereiro, em torno de 25 milímetros por semana, se as chuvas não se regularizarem. Com relação às doenças, o que a gente tem observado é que a ferrugem tem variado aí em torno de 4% a 30%. Esses índices mais elevados a gente tem constatado nas regiões de altitudes mais elevadas e com adensamento nas lavouras. Então o produtor ele deve ficar atento, fazer um monitoramento. Se tiver 5% de infecção, ele deve efetuar o controle. E com relação às pragas, o que a gente tem observado é com relação ao bicho mineiro e também ao ácaro vermelho. Esse ácaro a gente tem encontrado bastante em lavouras novas. O bicho mineiro ele está praticamente aí em toda a região, principalmente as mariposas, né, o bicho mineiro adulto. Então, caso constatado também, o produtor deve efetuar o controle com um inseticida e o acaricida específico. A seca também está atingindo outros países produtores de café. Veja na palavra do especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Cafés robustas apresentam maior valorização relativa em relação aos cafés arábicas. Muito bem, vamos primeiro esclarecer as coisas. O mundo comercializa duas grandes espécies de café, o coffee arábica e o coffee canéfora, café arábica e café robusta. Na verdade, café arábica, que inclui várias variedades, que a gente produz aqui no sul de Minas, em Minas Gerais, e o café canéfora, que inclui outras variedades. As principais são a variedade robusta e a conilon. Por isso que robusta e conilon acabou virando o símbolo de coffee canéfora. Enfim, o café robusta ou o conilon teve uma valorização relativa maior do que os cafés arábicas e, portanto, a diferença entre os arábicas de melhor qualidade e os robustas inferiores diminuiu. Por que que isso está acontecendo agora, no exato momento, no mercado de café? Por duas razões. Primeiro, o Vietnã, que é o maior país produtor de café canéfora, de café robusta no mundo, está passando por uma grande seca e, portanto, está havendo uma redução na oferta, na produção do principal país produtor de café canéfora, de café robusta no mundo. Isso acabou valorizando mais o café robusta, principalmente na Bolsa de Londres, que é a bolsa que comercializa essa espécie, essa variedade de café. E no caso interno, no caso brasileiro, o Espírito Santo, que é a região, o estado maior produtor de café conilon, que é uma variedade do coffee canéfora, também está passando por uma grande seca, especialmente na região produtora de conilon. E, portanto, os cafés também conilon apresentaram maior valorização relativa em relação aos arábicas. De acordo com o CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados, que vai tabelando, né, vai colocando o preço dos cafés dia a dia, semana a semana, o café conilon do Espírito Santo atingiu o seu maior patamar nessa semana e esse índice de preço é feito pelo CEPEA desde 2001. Atingiu o maior patamar que foi R$ 304, uma saca de 60 quilos do café conilon. Portanto, essa redução da diferença entre arábica e conilon parece que vai ser uma das marcas da safra que chega para a gente, em função dessas duas questões relacionadas, mais uma vez, à seca. Muito bem, é isso, por hoje é só, muito obrigado, semana que vem tem mais. No próximo bloco, crimes na zona rural. O furto de gado no sul de Minas está tirando o sossego de produtores da região. Não saia daí que a gente volta já já. A Ótima está no pique com descontos que você nem imagina. Confira! Siena EL 1.0 com entrada mais parcelas de R$ 570 e mais R$ 200 na parcela leva motor 1.4 com ar-condicionado. Super promoção em toda a linha Uno. Escolha o seu. Uno Vivace 2 portas por R$ 27.790. E ainda, Strada Walking cabine dupla com entrada mais parcelas de R$ 799. E pra festa não parar, tem taxa zero e IPVA grátis. Não feche negócio sem consultar a Ótima. Garantimos o melhor. SBT Folia 2015, no maior carnaval do Brasil. Os artistas estão com tudo. Salvador está fervendo e nossa equipe fica ligada para te deixar por dentro de todo o agito. Entre nessa festa
Vem curtir a batida. Hoje, 11 da noite. Fique no ritmo do SBT Folia 2015. Café com TV. Oferecimento. Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. E Paline Alves Máquinas Agrícolas. Tecnologia sem limites. O Café com TV está de volta. 16 cabeças de gado foram furtadas de uma propriedade na zona rural de Bom Repouso. A nossa equipe esteve no local e conversou com a dona dos animais, que está indignada com a situação. Um prejuízo de quase R$20 mil. Hoje nós viemos na zona rural de Bom Repouso, aqui no sítio São Francisco, para conversar com uma senhora muito simpática, que é a dona Leonícia. Mas o assunto que nós vamos conversar aqui, né, dona Leonícia, não é muito agradável. O que foi que aconteceu aqui no sítio dessa vez? Então, quando eu cheguei aqui, que eu vim para ver o gado, eu vi que tinha muito sinal e vi que a porteira estava danificada. Então, eu olhei e falei pro rapaz que estava comigo que eles tinham feito a feira, que o ladrão tinha baixado aqui. Quando eu olhei que estava tudo estragado, o chão e a porteira estragada, eu chorei, não tanto pelo gado, mas eu chorei por o meu marido ter sido uma pessoa muito honesta e só fez o bem, e as pessoas têm que ter coragem de ter feito o que fez. O gado ficava nesta área. Dona Leonícia começou com a criação como uma forma de se ocupar após a morte do marido. A ação dos bandidos foi ainda de madrugada. Eles tiraram tudo, danificaram tudo e sem pensar em nada. São pessoas do mal mesmo, e são pessoas novas, que precisava ter sido investigadas, porque como está na nossa cidade, não pode continuar. Não é a primeira vez que o sítio São Francisco foi assaltado. A proprietária mandou reforçar a segurança. Levaram 16 cabeças de gado. Quando a senhora viu, nem acreditou, começou a chorar. Eu comecei a chorar, porque eu precisava apurar esse dinheiro para eu fazer um investimento. O sítio é tradicional em Bom Repouso. Abriga a nascente do rio Mogi Guaçu, um dos principais do estado de São Paulo. E nessa tranquilidade toda, até a bandidagem encontrou um espaço para agir. E nós vamos sobreviver como? Se com essa seca agora que a pastagem melhorou, que a gente poderia ter o gado e fazer algum dinheiro, vem o outro e leva de bandeja? O Café com TV fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra no nosso site. Acesse alterosa.com.br/Sul de Minas. Até o próximo programa. Tchau.